Boa noite a todos. Estamos começando o nosso estudo, nossa gravação do livro de Daniel. Estamos estudando Daniel capítulo 11 há várias segundas-feiras. Estamos dedicando muita atenção. Estamos sendo repetitivos na medida em que a Bíblia também é, né? Mas estamos avançando. E hoje nós daremos continuidade aos versículos 41, finalizaremos o 40, né? Daniel 11, 40. E se tudo correr bem, chegaremos até 43, tá bom? No estudo de hoje tenho muitas ilustrações para mostrar evidências dos avanços do que se constituiu como a ferida de morte, né, dada ao rei do norte, na figura do rei do sul, e vamos ver como essa ferida está se curando, tá? Com evidências muito contundentes de que isso está acontecendo, tá bom? Então, por isso vou pedir para o meu amigo Roberto orar por nós, pelo nosso estudo de hoje. Ok, então vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela paz, a saúde, a proteção dada a cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que fique com o Joe e com todos nós que estamos nesse estudo, para nos dar compreensão e entendimento, Senhor. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos erros, por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A maneira de recapitulação, rapidamente, nós vimos que o rei do sul, ele faz seu último ataque contra o rei do norte. Ele estava sumido vários e vários versículos em Daniel 11 e aparece dando um ataque ao rei do norte. Utilizamos o Êxodo, o Apocalipse, para identificarmos junto com a profecia de Apocalipse 11, e identificar que a grande cidade, né, representando o Egito, representa a figura do rei do sul no momento em que o ataque é feito, né, é a Revolução Francesa, não é? Que ocorreu na França, quando milhares de pessoas cansaram da corrupção entre a religião e a política, né, e os reis, e cansados dos impostos, da manipulação, de tudo que eles viam, né, por centenas de anos, eles promoveram um movimento revolucionário que negava a existência de Deus e que rompia, né, com a estrutura de poder da união que tinha existido entre a igreja e o Estado. Então, o general Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, né, prendeu no ano de 1798 o Papa, levou para o cativeiro e posteriormente ele morreu. Então, nós vimos que a Revolução Francesa, né, ela é ilustração da afirmação que no Egito Antigo, ele fez, né, o faraó, ele disse, eu não conheço a Deus. Então, a negação da existência de Deus, o ateísmo, o iluminismo, foram e surgiram como elementos, né, contrários a uma religião desviada da verdade. Então, um ponto que nós salientamos, e eu quero destacar ainda, é que o inimigo inventou um novo instrumento, tá? Ele não é novo, porque já existia na época do Egito Antigo, mas ele trouxe à luz essa estratégia, novamente, por volta do ano 1795, né, em diante, para trazer o engano e semear o ateísmo, o socialismo, o comunismo e todas as suas vertentes filosóficas, né? Então, nós mostramos o fato, e resumidamente, que a Revolução Francesa rompeu a união entre poder político e religioso, e isso configurou a ferida de morte. Uma ferida que não matou o poder de Roma papal, o feriu de forma que perdeu qualquer autoridade por em cima dos governos, a polícia, os exércitos, e em paralelo, né, com as profecias de Apocalipse 12, né, surge o elemento terra, né, a terra salvou a mulher. Os Estados Unidos da América abriram espaço para receber os imigrantes que estavam fugindo da Europa perseguidos pelo poder papal. E
Os Estados Unidos, na sua formação, tem várias conexões com o movimento da Revolução Francesa, e nós vimos até, demos um exemplo, né? A França deu de presente a Estátua da Liberdade. Então, várias coisas ocorrem ao mesmo tempo, tá? Não podemos ficar alheios a essa situação. Enquanto Deus está atuando para salvar essas pessoas que estão fugindo, né, da perseguição na Europa, o inimigo também está atuando, colocando a sua semente na formação do Estado e do país dos Estados Unidos que estava surgindo naquele momento, tá bom? Então, a Revolução Francesa vai estabelecer as bases do que posteriormente, como herança, se tornariam, né, as filosofias do comunismo, socialismo, etc. Né? E nós vimos essa árvore genealógica, né, entre aspas, da diversificação de movimentos decorrentes do socialismo. Nós temos um socialismo cristianizado, nós temos um socialismo no islamismo, nós temos através do sindicalismo, né? Então, as diversas vertentes do socialismo existem e coexistem hoje, porque nós estamos vivendo no quê? Nos pés da estátua, onde o ouro, a prata, o bronze e o ferro coexistem e serão destruídos pela pedra. Lembrem-se disso, né? No nosso estudo de Apocalipse de Daniel 2. Então, tudo é uma salada, né? Estamos vivendo em Babilônia, tudo é misturado. Herança da Revolução Francesa e todos esses movimentos. Então, daqui em diante começa uma análise bem simplificada, histórica, a respeito do papado, né, do Rei do Norte, como ele tentou se recuperar, quais mecanismos usou, e eu vou trazer aqui alguns documentos, né, os mais importantes dentre as publicações dos papas, chamados encíclicas. Então, nós vemos que esse movimento começou a se reestruturar, né, depois de 1798, preparando o contra-ataque. Nós vamos já ler Daniel 11. Então, o rei do norte não ficaria parado, sofrendo as mágoas do ataque do rei do sul, da Revolução Francesa. Ele estaria, desde aquele momento, preparando a vingança, tá? Então, lembrem-se, o inimigo inventou a religião desviada da verdade, na figura do rei do norte, do papado, e ele inventou a figura do ateísmo, tá? O rei do sul. Então, dois aparentes inimigos são instrumentos de Satanás. E a estratégia agora é o quê? Plantar uma semente que séculos depois geraria fruto de confusão, tá? Então, como que o papado está superando todo essa situação de não ter mais o poder político nas suas mãos? Vamos fazer uma viagem até o ano de 1891, né? Não vamos nem comentar nada a respeito, né? Não sou historiador, muito menos não entendo muito de papado, entre 1798 até 1891, mas o fato é que em 1891, o Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica denominada Rerum Novarum, que é basicamente um documento, né, religioso, que fala a respeito do poder dos operários, o poder dos sindicatos, o poder dos trabalhadores, tá? Conectado com aquela força da revolução, né, do dia 1º de maio. Então, percebam que aqui já há uma primeira tentativa de usar argumentos do comunismo, do socialismo, para dizer que a sociedade, os operários, os trabalhadores, não podem ficar à mercê dos grandes capitalistas, né? Que já no seu início já davam as caras de como seria o capitalismo, né? Não do jeito que nós conhecemos hoje, mas já existia aquela noção de exploração, né, do trabalhador. Então aqui já há uma mudança, né, na igreja, na liderança da Igreja Católica, para poder se adaptar aos tempos que estavam também mudando, tá bom? No ano de 1962, ocorreu um concílio muito importante. Os que conhecem da história da Igreja Católica em profundidade, eles comentam, né, os jornais, as revistas, de que esse concílio mudou a história da Igreja Católica. Esse concílio é chamado de Concílio Vaticano.
II, ok? E nesse ano, eu não me lembro agora o nome do Papa, acho que era João 23, ele liderou o estabelecimento de vários documentos que foram promulgados por uma série de cardeais, Papa. O próprio Papa cedeu um pouco do poder para os cardeais. Eles começaram a ver de que as missas não poderiam ser feitas apenas em latim, já poderiam ser feitas nas línguas de cada país, né, onde estavam as igrejas. Então, em 1962 marca historicamente a igreja porque ela se adapta à sociedade que estava mudando, né, principalmente a sociedade ocidental. Então, há uma mudança também no rumo da questão da missão, de acolher as igrejas irmãs. Esse concílio foi ecumênico, também marcou a história por esse fato, né? Então, vejam que a igreja, mesmo que lentamente, né, na visão dos que são de fora, ela está se adaptando, a Igreja Católica, aos tempos que estão mudando também. Então, o que nós poderíamos dizer aqui é que, na essência, o papado não está mudando nenhum dos seus mandamentos alterados, né? Nem o catecismo, etc., mas ela está fazendo mudanças secundárias, né, periféricas na sua estrutura organizacional, etc., mas na sua essência continua o quê? Um cristianismo paganizado, sem o poder religioso, perdão, sem o poder político nas suas mãos, mas a mesma estrutura é mantida, né? Passa o tempo, muda o Papa, e aqui nós temos um Papa que fez diferença, né, na história do catolicismo dos últimos tempos. João Paulo II, no ano de 1991, ele escreve uma encíclica chamada Centésimos Annus, que a tradução seria, né, o ano do centenário. Centenário de quê? Centenário da encíclica Rerum Novarum, que foi escrito por Leão XIII, tá? Então ele faz uma conexão com aquela encíclica dos sindicatos, dos operários, etc., aquele poder social, né? E ele celebra, comemora isso, e ele fala dos conceitos de trabalho, capital e o ensino, né, religioso nesses âmbitos. Então, vejam como o papado vai se adaptando, não é? E aqui tem muita filosofia, religião envolvida nesses documentos de João Paulo II e nos anteriores. 1998, João Paulo II escreve uma outra encíclica, ele escreveu várias, eu destaquei só algumas aqui, tá? No ano de 1998, ele escreve a encíclica Fides et Retio, que significa fé e razão. Então, ele vai descrever as relações entre a fé e a razão, e ele vai dizer, né, a nossa fé não pode ser baseada em fideísmo, e ele vai trazer alguns elementos que são de fato e que fazem sentido, né, são verdadeiros, e como todas as anteriores encíclicas, tem algo bíblico, tem algo misturado com a verdade, tem algo de tradição, tem algo que é puramente filosófico e tem algo que é puramente pagão, ok? Então, e ali ele dá um recado, né? Ele condena o ateísmo e a fé sem razão. Então, aqui ele cutuca o Rei do Sul, né? No ano de 1998, mas sem muita força ou sem muito protagonismo, porque ele ainda está desprovisto de poder político. É interessante que nessa foto à esquerda nós vemos o futuro Bento XVI, né? Na época cardeal, um dos teólogos conservadores da Igreja Católica, tá? Na assinatura dessa encíclica, ok? João Paulo II foi um dos homens mais importantes entre os dos últimos anos, porque ele viajou praticamente por muitos países. Então, a política de relações exteriores dele foi muito forte, né? E nós, como nós falamos isso daí, eu vou falar um pouco mais rápido, o Rei do Sul, ele levou a sua filosofia, né, as suas filhas, né, ideologias como herança para
o estabelecimento da ex-União Soviética, né? Países que se aliaram com esse movimento do socialismo. Então, ali, o comunismo, todas essas bases, né? Engels, Marx, e todos os políticos na época, né? Lenin e outros formaram um bloco, né? Eles eram os líderes, né? Ali estava também Cuba, muitos anos depois, Coreia do Norte, um bloco que tinha como inimigo o Ocidente, o capitalismo e também o papado, né? Porque esses regimes eles eram, na sua essência, né? Alguns mais e outros menos, ateístas, não é verdade? E aí nós vimos de que o papado, na figura de João Paulo II, foi instrumento específico e, né, importante na ruptura e na dissolução da União Soviética, tá? Então, Berlim, aqui tem uma figura, né, do Muro de Berlim, como Berlim, né, o país, a Alemanha e a cidade tinha sido rachada, né, do lado oriental e ocidental, os Estados Unidos ficaram com o lado ocidental e a União Soviética com o lado oriental. Então, o Muro de Berlim caiu no ano de 1991, momento histórico para dizer, né, de que a maioria das pessoas que estavam no lado oriental, elas não aceitavam, não viam que fazia sentido o regime comunista, né? E aí começa não, na verdade aí na Alemanha o fim, né, desse movimento comunista. Tá? Então, essa visita histórica, nós falamos isso aqui, eu estou só trazendo, estou colocando na ordem cronológica, né? João Paulo II visita os Estados Unidos, uma visita histórica, porque como é que um líder, né, do papado poderia, né, que alguns séculos antes estava perseguindo os cristãos protestantes, agora estava visitando o presidente e o líder da nação por que no seu DNA era protestante, né? Como é que o poder perseguidor agora estava visitando o poder perseguido, né? Poder não, né? Cristãos perseguidos, tá? Então, é porque simplesmente ambos tinham um inimigo em comum. E esse inimigo em comum era o bloco socialista, não é? Então, o Vaticano de Roma e os Estados Unidos se uniram numa santa aliança para derrocar o bloco comunista, que era o inimigo comum de ambos. E aqui, em 2012, né, a Polônia, que tinha sofrido muito na Segunda Guerra Mundial, na mão dos socialistas, né, dos soviéticos, honrou e exaltou esse encontro, né, como histórico na derrocada do poder socialista nos Estados Unidos. E aqui é super interessante, a revista Time, enfim, vários jornais do mundo reconheceram que João Paulo II tinha mudado o mundo, a história, né? E naquela famosa Guerra Fria, que ninguém ganhava, né? Era só um show, né? uma trama bélica que nunca rendeu numa ameaça de uma terceira guerra mundial. O mundo inteiro agradeceu porque um dos maiores inimigos, né, dos Estados Unidos estava caindo, né? Agora não existiam duas superpotências, agora só existia uma única. Então percebam como o inimigo, estudante das profecias, ele sabia qual dos dois regimes se perduraria ou teria maior sucesso na mentalidade humana: o socialismo ou o capitalismo. Como o capitalismo é baseado no egoísmo, né? Ele investiu pesado e ele, estudando as profecias, viu que os Estados Unidos seriam a besta que teria destaque. E por isso que, em cheio, desde a sua formação, o inimigo também investiu e colocou seus agentes infiltrados nesse país que estava surgindo depois da Revolução Francesa, 1798. E por falar em 1798, voltamos ao nosso texto, né, Daniel 11:40, dizendo que e no fim do tempo, ou no tempo do fim, que começou no ano de 1798, o rei do sul lutará com ele. Esse foi o trecho que nós analisamos no estudo passado. Agora vem o nosso estudo de hoje. E
o rei do norte se levantará contra ele. Ou seja, ele deixaria passar esse ataque? De forma alguma. Então, o rei do norte, o papado, ele se levantaria contra ele com carros, com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Antes de falar todos esses elementos simbólicos, nós vamos falar como é que o rei do norte ele vai se reerguer e tentar colocar, né, curativos na sua ferida mortal, tá bom? Então lembrem-se, né, nós estamos falando de um Israel espiritual, propagado no mundo inteiro, não se encontra apenas na região geográfica da Palestina, mas os pontos cardeais nos ajudam a entender de que o ataque viria do norte, né? Na figura sempre, né? Ataque do rei do norte e ataque do rei do sul, tá bom? Então, agora o povo se encontra espalhado pelo mundo inteiro e nós sabemos que o rei do norte é o papado, não, numa versão em vias de curar a sua ferida, tá bom? Na época, no primeiro momento em que surgiu a figura do rei do norte em Daniel 11, era a representação de Babilônia, Síria, etc., né? Depois Roma imperial, Medo-Pérsia, Grécia. Mas agora nós estamos falando de um rei do norte que é o catolicismo na figura do papado, tá? Então aqui eu vou fazer um comentário bem rapidamente para vocês entenderem de que existe uma conexão muito grande não só com Daniel 2, 7 e Daniel 11, e sim com Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Daniel 11, tá bom? Quem é adventista há mais tempo vai entender essas figuras, mas quem não é, eu vou rapidamente explicar essa conexão, tá? Apocalipse 12 fala de um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Cada cabeça representa um reino. É um sistema de reinos que ao longo da história o inimigo tenta atacar quem? A igreja, a figura de uma mulher pura, não é? E essa mulher, ela existe ao longo das eras, desde Abel até os nossos dias. 12 estrelas na sua cabeça representam as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos, ok? Essas cabeças, né, 7 cabeças e 10 chifres do dragão, são exatamente o mesmo número, né, de uma besta que está em Apocalipse 13, que surge do mar. No meio de multidões, nações e línguas, surge o quê? Um animal que tem o corpo parecido como de um urso, né, como de um leopardo, mas tem as patas de um urso, e tem as suas cabeças como de leopardo, e tem 10 chifres. Esses elementos estão em Daniel 7, e nós estudamos, e vocês conhecem muito bem, e por isso nós podemos dizer que essas cabeças representam, a partir de Babilônia, os mesmos poderes e governos que nós já vimos até aqui. Se o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres, a besta de Apocalipse 13 também tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós não estamos falando de 14 reinos, né? 14 poderes, não estamos falando dos mesmos, ok? Então, isso também ajuda a entender, para quem estudou há pouco tempo, né, ou ainda estuda Apocalipse 17, que já que a besta de Apocalipse 17 tem também 7 cabeças e 10 chifres, nós não estamos falando de 21 reinos, não são 7 novos reinos, estamos falando sempre dos mesmos reinos, pela conexão, pela repetição e pela harmonia entre Daniel e Apocalipse, tá bom? Então, como essas duas visões se relacionam com Daniel capítulo 11? Se nós estamos dizendo que Daniel 11 conta a história de Roma imperial, Roma papal, o que tem a ver a besta de Apocalipse 13? Simplesmente pelo seguinte: o papado, né, e o sistema, né, católico surge no meio de muitas povos, nações, multidões e línguas. Isso se aplica a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma imperial, ok? Então, há um dragão que está por trás dessa besta, que lhe profere poder para erguer uma imagem e uma marca distintiva. Então, nós estamos falando praticamente dos mesmos
com simbologia diferente, mas do mesmo poder, tá bom? Em Apocalipse 13. Vocês querem a prova textual do que eu estou dizendo, do que eu estou afirmando? Nessa tabela, nós temos os versículos de Apocalipse 12, Apocalipse 13 e Daniel 11. Vejam como Herodes tentou matar a Jesus, né? Uma das suas cabeças, né? Cuspiu água e tentou matar o descendente da mulher. Em Daniel 11, nós vemos que o Império Romano estava atuando ali, quando Herodes estava como autoridade na época do nascimento de Jesus. Apocalipse 12, 6, a mulher foge para o deserto, não é? No caso de Apocalipse 13, nós vemos que o dragão, ele concede poder, o trono de autoridade, para perseguir a mulher, de Apocalipse 12. E em Daniel 11, isso é representado pelo rei do norte, que está perseguindo os entendidos, né? Esse texto não ficou, vou atualizá-lo, né? Não deveria estar aí rei do norte de Babilônia, mas ele está perseguindo os entendidos. Lembra que nós estudamos no versículo 32? Apocalipse 12, 13, ele persegue a mulher que deu à luz e ele faz conforme a sua vontade, Daniel 11. Ele continua perseguindo, jogando a verdade por terra, etc. Apocalipse 12, 14. A mulher é sustentada por 1.260 dias, que representam os 42 meses de Apocalipse 13, o mesmo elemento simbólico. Ele fará coisas espantosas, prosperará e até que a sua ira se complete. Ou seja, ele teve um tempo determinado para perseguir. É o que o versículo 36 de Daniel 11 está dizendo. Há uma conexão entre os 3 capítulos, né? Apocalipse 12, 15. Lançou de uma das suas cabeças águas. E essas águas são perseguição, né? Em Apocalipse 13, ele venceu os santos. Versículo 7. E no versículo 33 e 35 de Daniel 11, nós vemos que os entendidos cairão a espada, fogo, cativeiro e roubo. Os mesma descrição dessa perseguição com um texto diferente. Apocalipse 12, 16. A terra ajudou a mulher, as águas se secam. Em Apocalipse 13, é o fim dos 42 meses com a ferida mortal. E isso bate exatamente o momento em que o rei do sul ataca e profere a ferida mortal ao rei do norte, né? O estudo nosso anterior. E isso também confere com a expressão: os sábios serão ajudados com um pequeno socorro. Ok? Então vejam a harmonia entre esses 3 capítulos. Finalmente, versículo 17 de Apocalipse 12. O dragão sai irado e persegue os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? A descendência da mulher. Isso é o quê? A cabeça ferida se cura e a perseguição voltará conforme descrito em Apocalipse 13. O que equivale em Daniel 11, o versículo 45, que nós estudaremos na semana que vem? O rei do norte contra-ataca com carros e inunda. Vejam essa expressão, né? Que interessante. As cabeças jogam águas, em Apocalipse 12. São as águas de onde surge, em Apocalipse 13, a besta que está perseguindo a igreja. E o termo inunda, né? Mesmo significado para uma descrição simbólica diferente. Então, como eu disse, né? Nós estamos vindo com muita segurança, conectando como Ellen White nos aconselha a fazer. Estudem Daniel e Apocalipse em conexão para entenderem melhor ambos livros, principalmente no tempo do fim. Tá bom? Então, em Apocalipse 12, o dragão perseguirá o descendente da igreja, quer dizer que as águas de uma das suas cabeças serão novamente lançadas. Multidões, né, pessoas serão lançadas em perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Apocalipse 12. Apocalipse 13, né, a besta que surge da terra se une com a besta em questão, que eu mostrei no slide anterior, com a autoridade do dragão se forma a imagem da besta e
vai chamar o mundo inteiro, pela influência que os Estados Unidos têm, para perseguir essa mesma igreja, tá bom? Então, vejam a prova de que esses 3 capítulos da Bíblia têm uma conexão harmoniosa e que cada um deles vai mostrar algum aspecto histórico da atuação deles ao longo do tempo, tá bom? Então, quem está por trás do Rei do Norte? Apocalipse 12 e 13 poderiam responder, né? É o dragão, a serpente antiga, diabo e Satanás. Isaías 14, 12 a 14 afirma: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Para qual lado ele tenta colocar o seu trono? Para o lado do norte, né? Não é uma coincidência, tá? O verdadeiro rei do norte é Cristo, é Deus, porém ele almeja e tenta colocar o seu trono no mesmo lugar. Lembram que quando nós falamos, o norte é o ponto geográfico com maior intensidade de luz. E o Rei do Norte é uma contrafação do verdadeiro Rei do Norte, que é Cristo Jesus, tá? Então, por isso que diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É o desejo de um anjo caído, e ele coloca esse desejo em um homem, mistério da iniquidade. Um homem tentando se tornar Deus, ok? Vamos para a segunda parte do texto. Com carros, com cavaleiros, com muitos navios. O que significam carros e cavaleiros? Na simbologia, você pode pegar uma concordância e você vai ver que representam guerras, não é? Diplomacia, pressão, tudo com base na herança de Roma Imperial, né? Negociando, mentindo, enganando e também ameaçando. Muitos navios. Os navios, né, pela concordância bíblica, representam o comércio, tá? Então, aqui nós vemos já uma dica de que o papado controla, é detentor de uma das maiores riquezas do mundo, tá? Entrar nas suas terras, ou seja, ele vai invadir os países por onde o rei do sul está ou tem presença, tá? E ele vai inundar, ou seja, vai enviar multidões e ele passará. Ou seja, quem prevalece na luta entre o rei do norte e o sul no final dos tempos? O rei do norte será vencedor e vitorioso. Não haverá um protagonismo do jeito que teve, né, na Revolução Francesa para o ateísmo, socialismo, comunismo. Ele vai existir, ele vai predominar. Se nós estamos vendo no nosso tempo uma investida, né, desse lado e herança do Rei do Sul, é temporário e é para avançar na agenda para que daqui a pouco o Rei do Norte venha com muita intensidade, com muita força, com navios, com comércio, com negociações e propostas globais para preparar a imagem da besta, ok? Então, carros e cavaleiros, aqui estão os textos bíblicos, né? Juízes, Êxodo, Reis, Isaías, que simbolizam a força militar e o exército. Os navios, aqui estão os textos bíblicos, Salmos, Provérbios, Ezequiel, representam o comércio mercantil, ok? Por isso do seu interesse, né? Dele ter aliados nos Estados Unidos, ele sempre está na ONU, ele também já fez visitas à China, não é? Então, o Rei do Norte ele vai iniciar com maior intensidade a preparação para curar a sua ferida. Ele vai estabelecer alianças políticas e ele vai se dirigir rumo ao poder mais influente político e bélico do mundo na atualidade, não é? Os Estados Unidos.
Então, Apocalipse 13 vai descrever a união entre os Estados Unidos, a besta que surge da terra, e a besta que surge do mar, que representa uma das suas cabeças, né? Roma papal. Não é a besta por completo. A besta representa um sistema de poderes e reinos. Uma das suas cabeças é representada por Roma papal. A cabeça da vez, a cabeça do momento, define as características da besta naquele momento, né, em que essa cabeça está atuando. Então, os Estados Unidos começam, na medida em que sentem o poder, né, sentem o sabor da influência bélica e do seu poder militar, começam a falar como o dragão e começam a preparar a imagem da primeira besta. Como isso aconteceu, né? Que tipo de acontecimentos ocorreram? Então, eu só gostaria de lembrar aqui, né? Em amarelo, a caminhada dos filhos de Deus, né? Da cristãos perseguidos da Europa, indo para um lugar deserto, né? Os Estados Unidos, né? A terra ajudaria a igreja. Assim como os Estados Unidos representam a segunda besta que surge da terra, e ele fala como dragão, ele teve uma influência muito positiva a favor do cristianismo quando os cristãos sinceros, né, que se hospedaram, né, ou prosperaram nos Estados Unidos, eles permitiram que as igrejas protestantes, o evangelho fosse levado para praticamente todos os países do mundo. Nós não podemos deixar de dizer de que se o cristianismo, né, existe hoje no mundo inteiro, é graças à contribuição dos Estados Unidos, dos cristãos e dos protestantes que se encontram lá. Se nós falamos da América do Sul, né, missionários americanos foram enviados para os nossos países para dar início às igrejas batistas, né, nesses países, né, adventistas, presbiterianas, etc. Então, o investimento, e aí Deus estava atuando, né, porque o evangelho precisava ser levado. Então vejam o complicador agora para Satanás. Por que eu digo complicador? Se antigamente era fácil perseguir a Israel que se encontrava na Palestina, agora o inimigo não, ele precisa organizar um exército que esteja no mundo inteiro. Então, por que ele precisa criar um sistema global, uma nova ordem mundial? Porque ele tem os cristãos verdadeiros em todas as etnias e em todos os países do mundo. Então, para ele, é um complicador a soberania de cada país. Ele quer derrubar essa soberania, e ele quer estabelecer um sistema único de governo para que justamente ele possa unir rapidamente a igreja com o Estado para que as ações, leis, né, de perseguição desses cristãos possa ser mais efetiva, né? Então, por isso que nós vemos séculos de crescimento, né, mesmo que lento, tardio, do cristianismo no mundo inteiro, mas nós vemos o inimigo trabalhando arduamente para estabelecer e o quê? Colocar a sua semente, né, os seus infiltrados na nação mais poderosa do mundo, para que, a partir da influência dos Estados Unidos, ele possa enviar o quê? Os seus agentes para cada um os demais países. Então, os Estados Unidos fazem duas coisas. Eles têm a aparência de cordeiro, não é? E ele fala como dragão. Ao tempo que ele ajudou com doações, dízimos, etc., levando o evangelho para diversos países, esse mesmo país começou a se tornar o policial do mundo, começou a atacar, começou a estabelecer guerras com outras nações, já se achando dono do mundo, não é? Então, nós vemos as duas coisas ao mesmo tempo, Deus atuando e o inimigo atuando na figura dos Estados Unidos, tá bom? Então, Roma papal começou há vários e vários anos, né, décadas, seu esforço para se infiltrar nos Estados Unidos e tomar o controle da nação protestante. Com o tempo se tornaria menos protestante e chegará um momento em que os protestantes dos Estados Unidos estarão de mãos dadas, se é que não estão já, com os católicos, né?
Então, percebam que ao longo dos anos nós vimos, né, alguns que são mais velhos e outros que são mais novos, a mudança geopolítica, né, a democracias, ditaduras, todas essas movimentações, né, sociais, militares, Guerra do Golfo, Vietnã, Coreia, etc., etc., são avanços de poder dos Estados Unidos para se estabelecer como a nação mais poderosa do mundo, ok? Então, apenas como uma evidência, né? Se você pega a arquitetura, né? Uma planta vista de cima, né? Do alto, a arquitetura dos Estados Unidos, você vai, perdão, da capital dos Estados Unidos, Washington, você vai ver símbolos maçônicos, né? Então aí você pensa, mas espera aí, quem estava fundando? Eram cristãos ou eram maçons? Ou eram satanistas, né? Essa capital, esse país. Ambos. O grande conflito permeia o tempo todo o estabelecimento de nações, surgimento de povos, né, guerras, guerra civil, tudo. Então, o grande conflito está por trás dos bastidores de tudo que nós vemos até os nossos dias, desde um mínimo, né, evento até o mais grandioso que você possa lembrar. O inimigo está lutando contra Deus e seus anjos, né, para estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Então, Roma Papal, perdão, apenas como evidência, né, outros símbolos, né, o olho que tudo vê, o latim permeia, né, novos ordos seculuros, annuit septius, o latim permeia as notas, né, de $1 e outras na nação dos Estados Unidos. Aí eu pergunto, o latim é a língua oficial de qual governo? Se não é do Vaticano. O que o latim está fazendo no surgimento de uma nação protestante que, na sua origem, é falada por, né, ingleses, irlandeses, ou até mesmo franceses, etc. O que o latim está fazendo? Ali você vê digitais também, né, como eu comentei, dos instrumentos de Satanás, deixando já um legado, né? Você vê a águia aqui, né, com mais detalhes aqui, a águia, né, o laurel, as folhas, né, em formato de um sol, né, os elementos que estão nesse simbolismo é praticamente o mesmo, tá? Se você investigar com um pouquinho mais de tempo, equivalem aos estandartes de Roma na época em que Roma Imperial estava sitiando a Jerusalém, a Palestina, né, e todos aqueles outros reinos. Então, você se pergunta, mas espera aí, você está dizendo que muita simbologia romana está nos Estados Unidos? Sim, sim. Então, aí você vê a influência no surgimento, né, no simbolismo dos elementos emblemáticos, né, do nacionalismo americano, sendo utilizados e nada novos, né, vindo de uma herança romana. Tá? O olho que todo vê, novus ordo seculurum, ou seja, uma nova ordem mundial. Vejam o recado, né, a mensagem sendo colocada como querendo dizer, né, aqui estamos nós e nós estamos no controle desta nação. E aqui nós vemos, passando o tempo, né, um autor muito, talvez pouco conhecido para alguns, mas muito conhecido no meio católico, Malachi Martin. Ele era um sacerdote jesuíta e ele escreveu um livro, né, As Chaves deste Sangue. Ele abriu o jogo, praticamente, e ele disse, né, o papado está com um único objetivo, estabelecer uma nova ordem mundial e se entronizar como líder desse novo governo mundial. E para isso acontecer, ele está fazendo avanços religiosos, políticos e sociais. Não lembro quando foi escrito esse livro, mas ele dava entre 30 a 40 anos para que isso fosse acontecer. Né? Percebam, é um autor, um sacerdote jesuíta, as chaves deste sangue, falando a respeito do plano do papado
de estabelecer uma nova ordem mundial, ok? Então, aqui eu coloco ilustrações para provar de que depois de Ronald Reagan, em 1984, 87, nós vemos aqui outros presidentes dos Estados Unidos tendo encontros não apenas amigáveis, né, ou para cumprir, ou muito menos para tirar uma foto, estabelecendo acordos bilaterais, né, agendas geopolíticas com fins muito específicos. O que o líder de uma nação protestante, né, estaria fazendo em visita a um líder que vários séculos atrás, né, várias décadas, não séculos, várias décadas atrás estava perseguindo os seus cidadãos, os protestantes, né? Então, George Bush filho, aqui tendo encontros com João Paulo II. Lembram-se que nós falamos de que João Paulo II viajou bastante, né? E nós estamos mostrando aqui que ele visitou Cuba, uma herança do Rei do Sul, né? Aqui já não na União Soviética, mas agora nós vemos o que o presidente da Rússia, sendo ele, na verdade, visitando João Paulo II, eventos históricos, né? Como é que antigos inimigos agora estavam estabelecendo aqui um acordo, né? Um tratado. O que se passou visivelmente, nós podemos ter uma ideia através dos jornais, mas o que estava sendo assinado, o que estava sendo dito por trás, né? Nós não sabemos. E com isso não quero dizer de que é somente numa visita oficial que as conversas vão ocorrer para estabelecimento ou avanço da agenda, né? Ao contrário. Tudo é feito nos bastidores, né? Entre aqueles que de fato estão com o poder, né? Tanto religioso quanto político. E aí, quando ocorre algo visível, oficial, né? E acompanhado pela imprensa, é porque nos bastidores isso já ocorreu com muito mais intensidade. Essa foto é muito interessante porque nós vemos aqui, né, o dia em que João Paulo II morreu, não me lembro se foi 2015, 2014, mas nós vemos quem? Demócratas, né, e republicanos, ex-presidentes dos Estados Unidos, acompanhando o velório. Então, um evento histórico porque milhares de presidentes foram lá dar o seu reconhecimento àquele que tinha mudado o mundo, né? Como os jornais estavam afirmando. Então aqui evidências de que a ferida mortal estava em vias de cura, não é? Um papa muito, muito carismático, visitando o mundo, já levando o carismatismo, né, a uma mudança na proposta de propagação da igreja, para não perder adeptos para as igrejas evangélicas, já há uma nova estrutura, já tendo absorvido o evolucionismo dentro do criacionismo católico, e o seu sucessor, né, Bento XVI, continuando a mesma agenda, não com a mesma intensidade, né, um homem conservador na sua teologia, mas continuando a mesma agenda, né, de aproximação com os Estados Unidos, né, na figura neste momento de Barack Obama. Até que em 2013 chega e é escolhido, né, pelos cardeais de Roma, o Papa do fim do mundo. Esse trocadilho para dar a entender de que ele vinha de um país subdesenvolvido, né, a Argentina, um fim do mundo, e ao mesmo tempo dizer, por que não, né? O Papa que faria mudanças radicais na igreja no sentido de preparar a igreja e o mundo para os últimos momentos da história deste mundo, né? Então, em 2013, Francisco é escolhido e ele gera um momento histórico também na sua sucessão, não é? Ele assume o papado, mas deixa a Bento XVI, Joseph Ratzinger, como papa emérito. Então, desde aquele momento, e enquanto Bento XVI estiver vivo, ambos são papas, um oficialmente e o outro é emérito, né? Uma condição
particular em milhares de anos de história da sucessão papal, não é? Essa foto é só para ilustrar, não tem nada a ver com alguma questão de Apocalipse 17, eu não acredito, e depois posso tirar dúvidas, não acredito que Apocalipse 17, as cabeças, né, dessa besta representem papas, tá? Eu já fui levado a acreditar dessa maneira, mas depois, avançando e estudando e aprofundando, e depois de vários anos, eu me convenci de que cada uma das cabeças de Apocalipse 17 representam reinos e não homens, tá bom? Então, a gente a gente pode marcar um outro momento para falar só sobre Apocalipse 17, talvez na série de Apocalipse, né, que a gente pode propor, mas a intenção aqui é só mostrar um evento histórico na ferida mortal, né, que está sendo curada, tá bom? Talvez se alguém tenha curiosidade, né, de que eu penso que o sétimo rei e o oitavo rei estão aqui se encontrando, alguma coisa do tipo, não é essa a intenção, tá bom? Francisco, né, carismático, benfeitor, que se identifica com os pobres, com os sofridos, está aí continuando a agenda. Um detalhe muito importante, né, o Papa, entre aspas, do fim do mundo, ele é jesuíta. Jesuíta é o nome dado por Inácio de Loyola, não lembro quem deu o nome, tá? Mas o fundador Ignácio de Loyola criou essa ordem para perseguir os hereges, os cristãos. Então, lembrem-se, o papado, os jesuítas, eles não estão mudando o seu objetivo, eles continuam tendo o mesmo objetivo, estão com roupagem diferente, eles têm uma agenda muito camuflada, né? Mas eles estão atuando fortemente para, né? E nós sabemos quem está de fato por trás, não são cristãos sinceros, que são jesuítas, né? Seguidores de Jesus, etc. Não, quem está por trás de fato é o inimigo das almas, né? Milhares de pessoas, talvez até mesmo dessas ordens, quando reconhecerem o engano, se converterão, né? Quem sabe? Mas nós vemos que o inimigo está ali por trás. Mais evidências de que a cura está em vias de ser curada. Francisco, ele foi até o Congresso, e se não me engano, quando ele foi, aqui nós temos Biden, né? Ele não era nem presidente. Em 2015, ele era líder do Senado, e ali nós temos todos os representantes, né? Batendo palma, reconhecendo a influência, um discurso ecumênico, falando do clima, falando dos valores, né? Falando da solidariedade cristã, etc., no Congresso americano, outro momento histórico, né? Quando alguém faz um discurso nesse tipo de local, esse discurso é inflamado de elementos políticos. Então, ele não foi falar de religião, de entrega, do amor de Cristo, né? Entregue em sua vida ao Senhor, não foi falar do Evangelho. Ele foi falar da agenda geopolítica religiosa para unir os dois poderes. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e nós temos o objetivo claro, dominar o mundo, não é? Então, nas entrelinhas, com palavras bonitas, etc., nós vemos esse movimento, né? E aqui nós vemos Francisco, novamente fazendo um discurso, não mais para os representantes, agora para a população, né, católica americana, na capital, né, dos Estados Unidos. Então, eu acho que já comentei isso em outro momento. Ele visitou o estado de Maryland. Por que ele não escolheu outro estado? Porque outro estado não tem como nome de Maria, né, a terra de Maria, Maryland, no seu simbolismo, na sua origem. Ele escolheu o Congresso por um motivo, ele escolheu Washington por outro motivo. Por onde ele estava passando, ele estava dizendo, eu estou passando aqui, estou deixando meu discurso, estou dizendo de que aqui, agora, eu tenho autoridade. Então, não é mais, né, como João Paulo II fez, visitou, etc. Aqui estamos falando de um outro nível
de presença e marcando, né, e deixando uma assinatura muito clara de que agora essa união precisa andar mais depressa, né? Então, saiu um presidente, entrou outro presidente do mesmo jeito, não é? Então, aqui nós vamos até daqui a pouco fazer um comentário sobre isso, mas espera aí, qual que é a favor de uma nova ordem mundial? Um patriota, né? Como Trump, que ele não quer aproximação de algo que seja uma nova ordem mundial, ou Biden, que é totalmente a favor dela, né? Nós vamos comentar a respeito dessa luta entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, mas o papado deseja uma nova ordem mundial, um governo mundial, né? Porém, Trump foi muito útil no avanço da agenda, no sentido de deixar bem claro a união das igrejas protestantes com a política nos Estados Unidos, derrubando várias emendas, né? A emenda de Johnson. Agora, os pastores poderiam, nas suas igrejas, fazerem discursos políticos, e ele tinha e ainda tem uma base muito forte aliada protestante, né? Batistas, muitos conservadores, e no fundo, né, ou quem está por trás dessa agenda, nós sabemos que, na verdade, queriam avanços, né, na aproximação entre o papado e os Estados Unidos. Então, nesse jogo político de esquerda-direita, ou republicanismo e os demócratas, se teve um indivíduo que ajudou a avançar, né, para que os demócratas voltassem com força e com maior intensidade, foi justamente Donald Trump, pelos seus discursos, pelo seu jeito de ser, pela sua política, né, etc, etc. Ok? Então, a união entre os Estados Unidos e o Vaticano está cada vez mais próximo, ok? Isso, quem, né, acompanha os sinais proféticos nos últimos 10 anos, pode concluir exatamente isso, né? Há uns 15, 20 anos atrás, nós poderíamos dizer, isso ainda vai demorar, isso aí, né? Ainda vai longe. Mas nós vemos de que isso está cada vez mais próximo. E como Ellen White diria, né? Inspirada por Deus, no livro Eventos Finais, na página 133, o povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, como eu comentei há pouco, né? Mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo, ou seja, protestar contra, né, a religião cristianizada pagã, e apoiarem o papado, a medida de sua culpa estará cheia, e nos livros do céu estará escrito apostasia nacional. O resultado desta apostasia será a ruína nacional. Nós ainda não chegamos nesse ponto, estamos a qualquer momento, por qualquer pretexto, seja ele climático, um vulcão, um terremoto, uma falha de San Andrés, um furacão, uma pandemia, né, com maiúsculo, pandemia, poderá levar a milhares de cristãos, as suas igrejas, os seus pastores, a pedirem para que, de uma vez por todas, alguém no mundo inteiro faça alguma coisa para salvar este mundo, não é? E só Deus poderá salvar este mundo. Então, por isso que milhares de cristãos dirão daqui a pouco, precisamos salvar o nosso planeta, descansar no dia de domingo, não é? Então, Daniel 11:41. E pelo tempo nós não vamos chegar a ter Daniel 11:43. Vamos dividir esse estudo em duas partes, tá? Mas é interessante que Daniel 11:41 diz o seguinte: e entrará na terra gloriosa. Até onde vai crescer? Isso daqui ainda é futuro, tá bom? E entrará na terra gloriosa. Está se referindo o quê? A Jerusalém espiritual. Está se referindo à igreja, né? Remanescente, de talvez já não na figura ou com o nome, né, adventista, o sétimo dia, talvez já no momento de perseguição, porque já estamos falando num contexto de carros, estamos falando de
um ataque bélico, uma perseguição, e muitos países cairão, né? Mas da sua mão escaparão estes: Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Então, antes de tomar o mundo inteiro nas suas mãos com a ajuda dos Estados Unidos, escaparão 3 nações aqui descritas. Nós não estamos falando, literalmente, não são os edomitas, não são os moabitas, muito menos os amonitas. Estamos falando de um simbolismo que fala a respeito de quê? Quem eram Edom, Moabe e Amon? Edom é o outro nome de Esaú. Estamos falando de parentes, né, primos próximos dos israelitas. Então, pela simbologia, né, são igrejas irmãs de Jerusalém espiritual, da igreja remanescente, que pouco antes do mundo inteiro ser tomado por esse poder, eles escaparão, tá bom? Eles não cairão. Porém, depois, algum tempo depois, todos cairão. O versículo 42 diz, né? E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. O que está dizendo aqui é que, depois do versículo 41, praticamente todos, inclusive esses 3 que nós citamos anteriormente, cairão, e inclusive quem? Quem que é o Egito aqui? O rei do sul? Inclusive o ateísmo, o socialismo, o paganismo. Percebam que nós temos um Papa que fala de solidariedade, escreveu uma encíclica muito clara, e nós vamos falar isso na semana que vem. Ele falou de tudo menos do amor de Jesus, que poderia mudar a sociedade nos nossos dias. Ele falou de solidariedade, desvinculado do amor de Deus pelo próximo. Então vejam a proposta de uma herança, né, socialista, de um homem jesuíta, que está coligado muito próximo com os Estados Unidos e que tem um discurso acolhedor das minorias. Então vejam quão estratégico é esse avanço é como se fosse um camaleão, né? É um poder, um homem que mudou a igreja e ele está trazendo vários inimigos, está gerando vários inimigos internos, inclusive, que creio eu daqui a pouco reconhecerão o engano e milhares sairão, né, dessa igreja entregando suas vidas ao verdadeiro Rei do Norte. Então nós vemos aqui estamos vivendo momentos antes do versículo 41 e 42, né, se cumprirem ao pé da letra, tá bom? Então nós deixamos aqui esse comentário só para, a partir desse slide, continuarmos no nosso estudo da semana que vem, dizendo que Deus está no controle, não é? Deus está mostrando em Apocalipse 12, 13, 17 e Daniel 11, quais são as digitais desse poder e como ele está fazendo esses avanços. Então, Deus queira que nós possamos ter discernimento, né? Principalmente pelos fenômenos que estão ocorrendo, né? Climáticos e agora sanitários, que estão levando esses poderes a usarem de uma carona sobrenatural, né? Para que esse avanço se dê o mais rápido possível. Conversando semana passada com um adventista, praticamente de berço, ele, há 3 anos atrás, ele não via como uma nova ordem mundial poderia ser estabelecida antes da pandemia. Depois da pandemia, ele falou, olha, agora eu vejo que o melhor pretexto, a saúde, né? E aí eu vou falar algo que me fez estremecer, tá? Eu peguei isso de um teólogo, de um comentarista adventista. Nos últimos dias, a mensagem dos 3 anjos será acompanhada por uma mensagem de saúde que será o braço direito da mensagem do terceiro anjo, não é?
a mensagem de saúde, da reforma de saúde verdadeira, em prol da salvação das pessoas, né? Vai se constituir a mensagem, o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Se tudo para os elementos de Apocalipse tem uma contrafação do inimigo, será que a pandemia está sendo a contrafação da mensagem de reforma de saúde que o inimigo está tentando usar para aglutinar os seus elementos, o protestantismo apóstata, a primeira besta de Apocalipse 13 e a segunda besta que surge da terra dos Estados Unidos, e o mundo inteiro? Vejam quão poderoso está sendo essa mensagem. Não é de saúde, né? É de doença, né? É de pandemia, é de morte, de medo, de etc. Está sendo útil para o inimigo para provocar esse avanço. Mas nós sabemos que o poder de Deus é maior e essa mensagem brilhará com maior intensidade quando os seus filhos, né, com o brilho dos seus olhos, com a cor da pele, né, com o sistema imunológico, né, preservado, com os anjos protegendo, milhares de pessoas reconhecerão como é que vocês, né, estão bem, como é que vocês não caíram na pandemia, como é que vocês... Então, por isso que a gente confia em que o forte pregão não consistirá necessariamente em conhecimento de Daniel 2, 7 e 11, né, para todo mundo, o mundo inteiro. E sim apenas Cristo, né, o amor dele, Jesus está voltando, o juízo e uma mensagem de saúde muito clara e muito assertiva para salvar milhares de pessoas do engano, né? Então, tempos únicos, né, que nós estamos vivendo e nós precisamos entregar nossa vida a Deus, porque Jesus está voltando. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos por esse estudo, pelos momentos que passamos aqui. Obrigado pela tua palavra, pela transparência, pela harmonia entre os livros de Daniel e Apocalipse. Obrigado porque nós estamos vendo as folhas da figueira caindo e nós vemos que a estação se aproxima e nós podemos saber que o teu filho está prestes a voltar, Senhor. Que nós possamos entregar nossa vida cada dia, cada vez mais, com maior intensidade, levarmos o evangelho para outras pessoas e que nós possamos ter a confiança, não pelos nossos méritos, mas termos a certeza da nossa salvação, para que possamos levantar nossas frontes para o alto e dizer com alegria, confiando nos méritos de Cristo, que estávamos esperando o nosso Mestre voltar. Abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está ouvindo nossos estudos, cada pessoa que em algum momento fará. O teu Santo Espírito possa tocar o coração para que possamos entregar nossas vidas a Ti. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou terminar a gravação.